Então, um pequeno probleminha técnico, acontece isso nas melhores famílias, e a EJA, como é uma das boas famílias, também tem todos os seus probleminhas técnicos. Então, nós estávamos falando que estamos trabalhando em casa, né, como muita gente, fazendo um trabalho domiciliar, como também em inglês chamado home office, ou trabalho de casa, e homework, né, trabalho de casa, tarefa, mas os professores, a coordenação, estamos tentando desenvolver nosso trabalho longe. A palavra remoto, que significa longe, né, remoto, ou tele, que também quer dizer longe, longe da escola, mas como diz aí na nossa capa de apresentação, né, estamos procurando ficar perto de vocês na medida do possível, através das redes sociais, seja nos grupos de WhatsApp, seja aqui no Facebook, ou de outras formas que vocês queiram nos contactar, que seja possível. Eu falava das HPS, que são atividades que na EJA, para quem é aluno novo, para quem entrou esse ano, estava começando a aprender, né? O que é isso? São horas de produção externa, horas que vocês podem fazer em casa, na medida do tempo que vocês tiverem, como vocês quiserem, quando vocês quiserem, que vão contribuir também para somar as horas, o aproveitamento do trabalho de vocês, né? Validação dos trabalhos que vocês fizerem na EJA. Nós, geralmente, quando em tempo normal de aula, são os próprios alunos que têm iniciativa de mostrarem seus trabalhos, fazem vídeos em casa, outros gostam de criar poesias, fazer música, e aí os professores recebem isso e a gente dá o devido valor. Agora, nesse período que nós estamos trabalhando em casa e vocês aí nas casas de vocês, né, Tamara? Boa tarde. A gente está elaborando essas atividades, fazendo um pouquinho mais de elaboração e repassando para vocês todas as semanas algumas atividades. Esta semana a gente resolveu fazer um pouquinho diferente, como a professora Júlia já adiantou ontem de tarde, né? A Amanda está chegando ali também. Boa tarde, Amanda. Amanda Letícia. Não vamos passar uma HPS esta semana para vocês. Nós estamos sugerindo que vocês visitem no site da prefeitura e procurem lá no site da PMF Oi, Tamara, tudo bom? Seja bem-vinda. E vocês, lá no portal da prefeitura, vocês vão encontrar várias atividades que a gente está sugerindo para vocês, né? Mas mais importante do que isso, Tamara, com certeza é a saudade. Às vezes a gente não está com muita saudade de aula, né? Mas está com saudade de se encontrar, de se ver, pelo menos, porque daqui para frente os abraços vão ficar um pouquinho mais complicados, infelizmente, né? Mas a gente também está com saudade de vocês, de estar conversando, estar trocando ideias, estar, às vezes, escutando as nossas histórias, enfim, se encontrando, saudades mesmo. Mas enquanto a gente não consegue matar essa saudade, né, vão ficando nesses meios virtuais. Vocês podem, então, se comunicar com a gente através dessas HPS, através do WhatsApp. As HPS, então, como eu estava falando, lá no portal da prefeitura, vocês vão encontrar várias sugestões de trabalhos, não só da EJA, mas vocês verão que tem uma aba específica para a EJA, tem para as escolas também, mas tem uma da EJA. Na aba da EJA, todos os núcleos de EJA estão lá colocando algumas atividades, colocando links para outras atividades. Vocês podem acessar isso lá e fazer as atividades, nos comunicarem que estão fazendo, independente de onde vocês pegaram, estará valendo sim como horas para vocês. Se tiverem alguma dúvida, também não se intimidem em perguntar. Vocês estão nos nossos grupos de WhatsApp, né? Estão aqui no Facebook. A gente está de plantão aqui todos os dias, das 8 da manhã até as 8 da noite. 8 da manhã, assim, madrugadinha. Com esse frio, uma beleza. Mas, como a gente está em casa, né? Se a gente não vai fazer live às 8 da manhã, às 9 horas, porque a gente vai estar enrolado no cobertor ainda. Mas estaremos aqui, vamos teclando. Fiquem à vontade, então, para entrar em contato
perguntarem se tiverem alguma dúvida. A professora Alessandra está preparando para vocês um tutorial de como acessar essa página, de como chegar lá no link da EJA, no portal da Prefeitura. Em breve vai ser postado aqui no Facebook para vocês. Nada impede que, independente disso, vocês continuem pedindo ajuda nos seus devidos espaços que têm contato com a gente. Sobre as HPS que eu queria falar por enquanto era isso. Deixa eu ver quem que me chamou aqui no celular. Ah, tá. Não é nada no celular. Não é aula agora, então eu posso usar o celular. Aliás, estão até brincando, né? Na sala de aula a gente dizia, guarde o celular, menino. Não é hora de usar o celular. Agora a gente está dizendo, pegue o celular, galera. Vamos trabalhar um pouco. Mas é isso. A gente vivendo e aprendendo. E não só o celular, né? Usem seus tablets, computadores. A gente sabe que todo mundo aí é cheio de equipamentos tecnológicos em casa. Só que não, né? Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês nessa nossa conversa é que o livro O Pequeno Príncipe, não sei se vocês conhecem o livro, né? Já leram esse livrinho? Pequeno Príncipe. Tem várias versões, essa aqui é a versão mais clássica do livro Pequeno Príncipe, né? Tem versão de todo tipo. Inclusive tem na internet, vocês podem baixar a versão em PDF, tem filme, tem uns 3, 4 filmes, tem desenho animado, tem bastante coisa interessante sobre o Pequeno Príncipe. Aliás, a cidade de Florianópolis tem uma relação muito interessante com o autor do livro, o Antoine de Saint-Exupéry. Ele era um piloto do correio aéreo, né, que fazia a rota entre Europa e América do Sul, e ele inclusive pousou algumas vezes aqui em Florianópolis, na época que não tinha aeroporto, era ali onde é o Campeche, fica perto do aeroporto, né? Na região do Campeche ele tinha um chamado Campo da Aviação, onde o Antoine de Saint-Exupéry descia ali, conversava com os pescadores, fazia um tempo de descanso por ali antes de continuar o voo para a Argentina, que era o local que ele costumava fazer as viagens, uma das viagens dele aqui pela América do Sul. Pequeno Príncipe, então, é uma sugestão que a gente tem dado de leitura inicial, para não perder o costume da escola. Nós começávamos as aulas com a leitura inicial, né? Agora a gente está fazendo a leitura do livro para vocês. Então a gente está deixando em forma de áudio, todo dia fica um capítulo, e como vocês já puderam perceber ali na chamadinha, né, nós estamos nos capítulos finais. Muitas emoções aguardam os capítulos finais do Pequeno Príncipe. Fiquem atentos para o desenrolar dessa história. Semana que vem, no máximo, lá pelo comecinho da semana, deve estar acabando, e aí vem uma nova leitura que a gente está pensando para vocês a partir da semana que vem. Vocês também podem, além de ouvir o áudio que a gente está fazendo do livro, tentarem fazer resumo, porque cada capítulo, o Pequeno Príncipe passa para a gente umas mensagens bem interessantes, muitas delas para a gente pensar na nossa vida, né? Umas questões de filosofia de vida, de como conviver com as pessoas, de como a gente vê o outro vê a gente. Tem bastante mensagem legal ali para vocês se inspirarem. Bom, pegando aqui o meu improviso, mas eu estou lendo. Uma outra atividade que a gente está sugerindo para vocês todas as semanas chama-se o Diário da Quarentena. O diário, apesar de o nome dizer diário, né, escrever todos os dias, porque tradicionalmente diário as pessoas faziam todos os dias, é uma proposta que a gente lança toda semana com uma temática, para vocês relatarem algumas coisas baseado no que é sugerido. Esse diário dessa semana estará sendo lançado também, não tem HPE, mas tem diário de quarentena. O diário é uma prática que a gente tem na EJA já há mais de 10 anos, e ele foi inspirado num filme chamado Escritores da Liberdade. Nesse filme Escritores da Liberdade, que trabalha lá uma turma bem parecida com uma turma de EJA, a professora inventou uma história de diário,
onde os estudantes escreveriam o que quisessem nesse diário, o que estavam sentindo, as situações que estavam vivendo, pedir ajuda para os professores, deixavam nesse diário e só os professores tinham acesso. E ele foi baseado no filme, o filme, né, a história do filme, se baseia no diário de Anne Frank. Anne Frank lembra um pouquinho, guardando as devidas proporções, né, a situação que a gente está vivendo. Anne Frank era uma menina na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, que, sendo perseguida a família dela pelos nazistas, ela teve que se isolar, ficar no sótão de uma casa escondida. Ela recebeu uma ajuda de uma alma generosa, e lá, ficando presa todos os dias, não podendo sair porque corria risco de morte, a Anne começou a escrever um diário. E aí esse diário da Anne Frank inspirou a professora no filme Escritores da Liberdade. E a ideia do filme Escritores da Liberdade inspirou a ideia do diário na EJA. Agora, quem quiser saber um pouquinho mais da Anne Frank e do filme Escritores da Liberdade, também procurem na internet, que vocês vão achar bastante coisa relativa. Se não conseguiram captar alguma coisa, é só perguntar, que a gente também passa para vocês aí no particular. O que mais? Vocês têm alguma pergunta? Para não perder o costume, alguma pergunta? Sim, a gente está aqui então, a ideia de trocar algumas ideias com vocês. Esse nosso plantão, que estamos fazendo todos os dias das 8 da manhã até as 8 da noite, ele serve não só para a gente trocar ideias das atividades que a gente está fazendo, mas também para vocês conversarem. Às vezes querem conversar um outro assunto qualquer, comentar como é que está a vida, o que estão fazendo, as coisas que os incomodam, trocar algumas ideias, contar algum caos engraçado, ou saber um pouco também como está a vida dos professores, né? Vocês podem usar esse espaço de plantão. A gente tem uma escala, todos os professores estão fazendo plantão. Então, de 3 em 3 horas trocam a dupla de professores, né? E de forma que sempre vai ter alguém aqui disponível para conversar com vocês. Então é só chamar. Se quiser conversar com algum professor em particular, chama ali também, né? Se o professor não tiver de plantão na hora, o professor que estiver avisa, e aí vocês trocam umas ideias. Às vezes contar uma piada nova que descobriram, né? Que aprenderam nesse período, ou as bobagens que as pessoas andam fazendo por aí. Ô, Cauê, Cauê também entrou lá. Tudo bem, Cauê? Boa tarde. Aproveite então esse espaço para isso, né? Dizer o que mais agora então. Dizer que a gente está pensando em fazer uma live. A gente está pensando em fazer essa live faz tempo, só que a gente não conseguiu organizar ela direito ainda. Que é, de repente, colocar um tema, fazer uma entrevista com um psicólogo, com um professor, com um historiador, com um geógrafo, com um matemático, com alguém que vocês queiram saber algum assunto. Então a gente pede que vocês sugiram que assunto você gostaria, quem que você gostaria que a gente entrevistasse, de que assunto você gostaria que a gente falasse, né? Nós vamos atrás de profissionais da área e aí a gente faz uma conversa, uma entrevista aqui especialmente para vocês. Tem lá a televisão e aqui tem o trabalho especificamente para os estudantes da EJA, né, da Escola Silveira de Souza, que estudam nos períodos da manhã e da tarde, nas turmas 1, 2 e 3, que são de manhã, e a turma 8, que funciona à tarde no Silveira de Souza. Que esta hora estaríamos em aula, né? Hoje é terça-feira é dia que começariam as aulas da T8, todas as tardes até sexta-feira. Infelizmente não para de repetir, infelizmente, né? Não estamos lá, estamos aqui em casa, mas felizmente todos se recuperando, todos bem com saúde. 2 professoras nossas foram atacadas por esse vírus que está aí nos rondando, que está aí ditando as regras do mundo, né? Mas já estão se recuperando, estão também em casa,
trabalhando e recuperando. E a gente se cuidando para não pegar essa doença chamada Covid. Bom, os recados que eu gostaria de conversar com vocês esta tarde eram esses. Como a gente não está podendo fazer conversa, né, trocar ideias, ninguém fez nenhuma pergunta ali, só cumprimentou, boa tarde então. A gente diz que está com muita saudade de vocês, com muitas saudades da escola, com muitas saudades das aulas, mas infelizmente vamos ter que ficar por aqui. Gostaríamos que vocês participassem mais aqui no Facebook, deem os likes, façam as curtidas nas postagens que a gente faz, comentem também o que vocês estão achando das postagens, comentem como é que está sendo ouvir o livro Pequeno Príncipe. Quem não ouviu ainda pode tirar um tempinho, de repente, final de semana, para fazer isso. Fiquem à vontade. Procurem esses livros na internet, digam as dificuldades que vocês estão enfrentando para acessar a internet, para acessar os trabalhos. Comentem com a gente precisa saber disso. Não, às vezes a televisão coloca algumas notícias dizendo que está todo mundo estudando em casa, tendo aula à distância, tendo teleaula, mas na prática a gente não tem certeza do que está acontecendo, porque vocês que são estudantes é que precisam se manifestar e dizer como que essas coisas estão acontecendo. Do contrário, a gente vai achar a princípio que está tudo bem, né? A gente sabe que não é assim. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou com alguma questão depois de tudo isso que eu falei? Está tudo ok? Previsão das aulas. Olha, Cauê, essa é uma pergunta cuja resposta vale $1 milhão. Infelizmente, não dá para fazer previsão de quando as aulas voltam. É tudo muito difícil de saber, né? Porque nós estamos no meio de uma doença, de uma pandemia que tomou conta do mundo inteiro. Não existe nenhum tipo de remédio contra essa doença, nenhum tipo de cura para essa doença, nenhuma vacina, e ela não é uma gripezinha, né? É uma coisa muito mais poderosa. Então a gente precisa se cuidar. Então não há previsão, a gente não tem como prever, dizer, daqui uma semana ou daqui um mês volta. A gente sabe como é que a doença, como é que as pessoas pegam essa doença, pegam esse vírus, mas a gente não sabe como cura. E a gente sabe que quem pega também pode apresentar os sintomas de que está doente, mas tem gente que pega o vírus, passa um período e não manifesta em nada. Então, vão todo mundo para a rua porque tá todo mundo bem. Às vezes a pessoa está bem, mas ela está com o vírus. E o fato de esbarrar em alguma pessoa, cumprimentar alguém, falar perto, não usar máscara, você pode transmitir o vírus e nessa outra pessoa o vírus vai fazer alguma diferença. Então a gente tem que procurar manter o isolamento o máximo possível, sair de casa só em muita necessidade e com muito cuidado, com muita responsabilidade, porque esse negócio é meio, como diz a galera, o bagulho é doido. E então, muito cuidado. Previsão de volta às aulas na escola a gente não tem. A gente recomenda que vocês, na medida do possível, tentem fazer essas atividades que estamos passando semanalmente. Já tem bastante atividade, nem todo mundo conseguiu fazer tudo. A gente sabe também a dificuldade que as pessoas têm para estudar em casa, para estudar pelo celular ou pelo computador. Mas tente ocupar seu tempo, fazer essas atividades por aí, porque é um jeito de vocês também manter sua cabeça ocupada, né? Às vezes a gente fica entrando na internet, no Facebook, ouvindo televisão, é um dia inteiro só notícia ruim, só falando desse vírus. Parece que todo mundo já está bem informado de como ele funciona, do mal que ele faz, e a gente precisa se cuidar. E ocupar o tempo com coisas que possam ser um pouco mais úteis, porque acho que não tem mais novidade em relação ao vírus, não tem mais o que dizer a respeito dele.
Então, se a gente fica pensando, e vendo, e lendo, e ouvindo notícias ruins, a gente vai acabar ficando doente. Às vezes com outro tipo de doença, não com o vírus, mas acaba ficando com um problema de estresse, acaba ficando com problema, como se diz, de cabeça. Então, se ocupar, a ideia de a gente sugerir a leitura do livro do Pequeno Príncipe por enquanto, de fazer os seus diários, de fazer as HPS, justamente para ter mais uma possibilidade de ocupação, que vocês vão aproveitar com certeza, que nós vamos aproveitar junto com vocês, o dia que a gente voltar para a escola. Está certo? Pergunta simples, né, Cauê? A resposta bem complicada. Previsão de volta às aulas. Não tem resposta, não tem previsão. Como a equipe técnica não está aqui preparada para tocar uma musiquinha nos comerciais enquanto a gente espera mais alguma pergunta, nós vamos encerrar então vou encerrar aqui esta minha participação nesse plantão de hoje. Devo voltar ao plantão então amanhã. Agora já tem outros professores assumindo o plantão, né? O professor Washington está assumindo neste momento o plantão da tarde. E os outros professores também seguem até as 8 horas da noite. Qualquer coisa, então, lembre-se, vai aí no cantinho, digita uma mensagem, chama o professor. Se quiser gravar uma mensagem de voz, não quiser digitar, manda pela mensagem. Todos vocês estão no grupo de WhatsApp da turma, né? Se não estão ainda, é só pedir que os professores colocam lá. E estamos à disposição de vocês. Ainda essa semana, de repente, eu volto para ter mais uma conversa. Falou? Grande abraço para todo mundo e força e se cuidem.